Marina segurou a bandeja quando ouviu o gerente gritar seu nome pela terceira vez em 5 minutos. O café derramado no balcão ainda fumegava e ela sabia que seria culpada por mais uma incompetência. Mas desta vez havia algo diferente. Um homem de terno discreto a observava tudo da mesa do canto e seus olhos não demonstravam pena. Demonstravam algo muito mais perigoso: atenção. Mais um dia para aguentar, murmurou ela para si mesma, sem saber que essas palavras mudariam tudo. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias de superação, dignidade e transformações que acontecem quando alguém finalmente enxerga nosso valor verdadeiro, e finais que nos fazem acreditar que todo talento esquecido pode renascer. Marina Antunes, aos 29 anos, tinha mãos calejadas de tanto carregar bandejas e um sorriso que insistia em aparecer mesmo nos dias mais difíceis. Formada em gastronomia, ela guardava os sonhos de chefe numa gaveta empoeirada do coração, junto com as receitas que criava nas madrugadas insones. A realidade era outra. 2 turnos no Café Aurora, uma mãe com artrite reumatoide e contas que nunca paravam de chegar. Naquela segunda-feira de outubro, o movimento estava fraco como sempre. O Aurora, que um dia foi o coração da cidade pequena, agora sobrevivia com alguns aposentados fiéis e os funcionários da prefeitura na hora do almoço. O lugar tinha potencial. Pé direito alto, janelas enormes, uma localização privilegiada na Praça Central. Mas os anos de má gestão tinham transformado o ambiente num espaço frio e sem alma. Leonardo Monteiro estacionou o carro simples que havia alugado e observou a fachada desbotada do café. Aos 35 anos, ele tinha construído uma vida baseada em números, relatórios e decisões racionais. Herdeiro de uma pequena rede de cafeterias, Leonardo sempre manteve distância do dia a dia operacional, preferindo comandar do escritório na capital. Mas os últimos relatórios do Aurora eram alarmantes. Faturamento em queda livre, funcionários desmotivados, avaliações terríveis online. Em 6 meses, seria obrigado a fechar as portas. Desta vez, porém, ele não mandaria consultores nem gerentes corporativos. Queria entender pessoalmente o que acontecia no local que seu pai mais amava. Por isso estava ali, vestido discretamente, fingindo ser apenas mais um cliente. Quando empurrou a porta de vidro, Leonardo foi recebido pelo cheiro de café requentado e o som de pratos sendo lavados com pressa. O ambiente estava praticamente vazio, apenas um senhor lendo jornal e 2 senhoras conversando baixinho numa mesa próxima à janela. "Bom dia, pode sentar onde quiser", disse Marina, aparecendo com um sorriso genuíno apesar do cansaço visível nos olhos. Leonardo escolheu uma mesa estratégica no canto, de onde conseguia observar toda a dinâmica do local. Marina trouxe o cardápio, um papel plastificado com opções básicas e preços desatualizados. "O café é bom?", perguntou ele. "É honesto", respondeu ela, sem falsa propaganda. "Não é o mais famoso, mas é feito com carinho." Essa resposta surpreendeu Leonardo. Na maioria dos estabelecimentos, os funcionários exageravam na propaganda. Marina, no entanto, foi sincera, e isso despertou sua curiosidade. Enquanto esperava o pedido, Leonardo observou a rotina do café. Havia apenas 3 funcionários: Marina, um rapaz na cozinha e um gerente que passava mais tempo no celular do que trabalhando. O local estava sujo, as mesas mal organizadas e o atendimento, apesar da gentileza de Marina, era claramente sobrecarregado. Quando ela trouxe o café, Leonardo notou suas mãos trêmulas de cansaço. "Quantas horas você trabalha por dia?", perguntou ele. Marina hesitou, como se a pergunta fosse uma armadilha. "O necessário", respondeu diplomaticamente. "Posso ser mais direto? Você parece exausta." Ela olhou ao redor verificando se o gerente não estava ouvindo e sussurrou: 12 horas, às vezes 14. "Isso é legal?" Marina deu um sorriso amargo.
Legal e necessário são coisas diferentes, né? Antes que Leonardo pudesse responder, a voz áspera do gerente ecoou do balcão. Marina, a mesa 3 está esperando faz 10 minutos. Ela se desculpou e correu para atender outros clientes. Leonardo ficou observando a dinâmica. O gerente, um homem de cerca de 40 anos com postura autoritária, claramente abusava do poder, tratando Marina e o cozinheiro como empregados descartáveis. Durante a semana seguinte, Leonardo voltou ao Aurora todos os dias, sempre no mesmo horário, sempre na mesma mesa. Aos poucos, Marina começou a relaxar em sua presença. Ele fazia perguntas simples sobre a cidade, o movimento do café, e ela respondia com uma naturalidade que revelava sua inteligência e conhecimento sobre gastronomia. Você entende muito de café, comentou Leonardo numa quinta-feira, depois que Marina explicou detalhadamente as diferenças entre os grãos. Estudei gastronomia, ela disse quase envergonhada. Faz tempo, mas essas coisas a gente não esquece. Por que não trabalha na área? O sorriso de Marina murchou. Sonhos são luxo, realidade é conta para pagar. Na sexta-feira, Leonardo presenciou uma cena que o marcou profundamente. Marina estava equilibrando 3 bandejas, quando tropeçou levemente, derrubando uma xícara. O barulho não foi alto, mas o gerente explodiu. De novo, Marina, você não consegue fazer nem o básico direito. Me desculpa, seu Carlos, vou limpar agora mesmo, disse ela, correndo para buscar o pano. Vai sair do seu salário e da próxima vez você está na rua. Leonardo viu Marina engolir o choro e limpar os cacos em silêncio. Os outros clientes fingiam não perceber o constrangimento, mas ele não conseguia desviar o olhar. Quando ela passou por sua mesa, ele sussurrou. Você não merece ser tratada assim. Marina parou, surpresa com a solidariedade de um estranho. Obrigada, disse ela baixinho. Mas é a vida, né? Não precisa ser. Depois desse episódio, Leonardo tomou uma decisão. Pediu para falar em particular com Marina no final do expediente. Ela hesitou, mas algo na sinceridade dele a convenceu. Encontraram-se num banco da praça, longe do café. Posso fazer uma pergunta estranha? Disse Leonardo. Pode. Se você pudesse mudar alguma coisa no Aurora, o que seria? Marina riu nervosamente. Senhor, o senhor trabalha na prefeitura, na vigilância sanitária? Não, sou apenas alguém curioso. E pode me chamar de Leonardo. Ela o estudou por um momento, como se tentasse decifrar suas intenções. Tudo bem. Se fosse comigo, Marina respirou fundo. Eu mudaria o cardápio inteiro. Colocaria pratos regionais, sobremesas caseiras, café especial de verdade. Daria treinamento para os funcionários. Reformaria o ambiente para ficar mais acolhedor. Seus olhos brilharam enquanto falava, e Leonardo percebeu que não estava ouvindo uma funcionária insatisfeita, mas uma profissional apaixonada. E você já pensou nessas receitas? Tem elas anotadas? Tenho centenas, admitiu ela. Mas não serve para nada, né? Lugar assim não muda. Só fecha mesmo. E se eu te dissesse que existe uma possibilidade de mudança? Marina o encarou desconfiada. Como assim? Leonardo escolheu as palavras cuidadosamente. E se aparecesse alguém disposto a investir no Aurora, alguém que reconhecesse seu talento? Isso não acontece na vida real, Leonardo, só em filme. Às vezes a vida imita a arte. Ela ficou em silêncio, processando a conversa. Por que o senhor está me dizendo isso? Porque acredito que todo talento merece uma chance. E porque... Ele hesitou. Porque há muito tempo não vejo alguém com tanto conhecimento desperdiçado em um lugar que não reconhece seu valor. Marina sorriu pela primeira vez na semana. O senhor é estranho, mas obrigada. No sábado seguinte, Leonardo não apareceu no café. Marina percebeu sua ausência e sentiu um vazio inexplicável. Durante a semana, as conversas com ele tinham se tornado o melhor momento dos seus dias. Ele a ouvia de verdade. Fazia perguntas inteligentes e, principalmente, a tratava como pessoa, como alguém de valor. Na segunda-feira, quando Marina chegou para o turno da manhã, encontrou movimento incomum no Aurora.
Havia 2 homens de terno conversando com seu Carlos, que parecia nervoso. Ela tentou se aproximar para ouvir, mas foi interceptada. Marina, vai organizando as mesas. Temos visita importante hoje, disse o gerente, suando frio. Durante a manhã, ela observou a movimentação estranha. Os homens de terno anotavam tudo, fotografavam o ambiente, conferiam documentos. Por volta das 11 horas, seu Carlos foi chamado para uma conversa reservada e saiu do café visivelmente abalado. O clima era de inquietação. Algo estava para acontecer e Marina sentia sem saber por quê. Foi então que Leonardo apareceu. Mas, desta vez, ele não foi para a mesa do canto. Caminhou direto até o balcão, onde Marina organizava as xícaras e pediu para reunir todos os funcionários. Marina se aproximou confusa, tentando entender por que Leonardo de repente tinha autoridade para convocar reuniões. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou o balcão gasto, as paredes descascadas, depois fixou o olhar em Marina. A sala pareceu ficar mais silenciosa. Meu nome é Leonardo Monteiro, disse com calma. E eu sou o novo proprietário do Café Aurora. Marina sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como assim? Sussurrou ela. Herdei este café do meu pai, junto com outros 2 da rede. Nas últimas semanas, estive aqui observando como funcionário para entender o que realmente acontece neste lugar. O silêncio foi absoluto. Marina o encarava como quem vê um estranho e, ao mesmo tempo, alguém em quem confiou demais. Você mentiu para mim, disse ela com a voz embargada. Não menti sobre nada do que senti ou falei. Apenas não revelei quem eu era. É a mesma coisa. Leonardo respirou fundo. Marina, eu sei que você está magoada e tem todo o direito, mas preciso que me escute. Ela cruzou os braços, claramente ferida. Fala. Seu Carlos foi demitido hoje. O Aurora vai passar por uma reformulação completa. Ele fez uma pausa. A voz saiu firme, mas com ternura. E eu gostaria que você fosse minha consultora gastronômica. Consultora... O quê? Tudo que você me falou sobre mudanças no cardápio, no ambiente, no atendimento, eu quero que você implemente. Com salário justo, horário humano e total liberdade criativa. Marina balançou a cabeça, ainda processando. Isso é real? É real, mas só se você quiser. Sei que quebrei sua confiança e entendo se você não quiser trabalhar comigo. Ela olhou ao redor, para o ambiente que conhecia tão bem, para Roberto que a observava boquiaberto, para as possibilidades que de repente se abriam diante dela. Preciso pensar, disse finalmente. Claro, tome o tempo que precisar, Marina, mas saiba que o que quer que decida o Aurora e eu, acreditamos em você. Marina passou 2 dias atormentada. Por um lado, sentia-se traída pela mentira de Leonardo. Por outro, não conseguia negar que ele tinha sido genuíno em todas as conversas, que realmente parecia se importar com ela e com o futuro do Aurora. Na quarta-feira, ela voltou ao café para uma conversa definitiva. Aceito, disse ela, surpreendendo Leonardo. Mas com condições. Quais? Primeira, nada de mentiras daqui para frente. Se vamos ser parceiros, tem que ser com honestidade total. Aceito. Segunda, eu quero participar de todas as decisões importantes sobre o Aurora. Não vou ser só uma funcionária decorativa. Aceito também. E terceira, ela hesitou. Quero entender por que você fez isso. Por que se importou com uma garçonete desconhecida? Leonardo se aproximou dela. Porque quando eu te ouvi dizer mais um dia para aguentar, percebi que estava ouvindo minha própria vida. Eu também estava apenas aguentando, Marina, gerenciando negócios sem propósito, sem paixão. Leonardo fez uma pausa, lembrando-se da primeira cena que presenciou. Naquele primeiro dia, quando você segurou a bandeja e o gerente gritou porque você derrubou uma xícara, eu vi alguém tentando manter a dignidade mesmo diante da injustiça. Você me lembrou do que meu pai sempre dizia, que um café não vende apenas bebida, vende acolhimento. Marina sentiu os olhos marejarem. E agora? Agora a gente reconstrói este lugar,
juntos. Os próximos 3 meses foram intensos. Leonardo cumpriu todas as promessas. Reformou completamente o Aurora, contratou funcionários adequados, comprou equipamentos novos. Roberto, o antigo cozinheiro, foi promovido a chefe assistente e finalmente teve a chance de mostrar suas habilidades culinárias ao lado de Marina. Marina, por sua vez, criou um cardápio revolucionário que mesclava a tradição regional com técnicas gastronômicas sofisticadas. Ela chegava cedo todos os dias, não mais por obrigação, mas por paixão. Testava receitas, treinava funcionários, decorava o ambiente com plantas e quadros de artistas locais. O Aurora começou a ter personalidade novamente. Leonardo, que inicialmente planejava voltar para a capital após a reforma, acabou estendendo sua permanência, oficialmente para acompanhar a transição, pessoalmente porque não conseguia ficar longe de Marina. Eles desenvolveram uma parceria profissional perfeita. Ela com a criatividade e sensibilidade para entender o que os clientes queriam, ele com a experiência em gestão e visão de negócios. Mas havia algo mais crescendo entre eles, um carinho que ultrapassava o profissional. "Você vai ficar na cidade?" perguntou Marina numa tarde, enquanto testavam uma nova receita de bolo de milho com doce de leite. "Depende", respondeu Leonardo provando a massa. "Este bolo está perfeito, por falar nisso." "Depende de quê?" Ele a encarou com seriedade. "De você achar que vale a pena me ter por perto." Marina sorriu, sentindo o coração acelerar. "Acho que posso me acostumar." A reinauguração do Café Aurora foi marcada para uma sexta-feira de dezembro. A cidade inteira estava curiosa para ver a transformação do local, que muitos já consideravam perdido. Quando as portas se abriram às 9 horas da manhã, uma fila se formou na calçada. O ambiente estava irreconhecível. Paredes pintadas em tons quentes, plantas por todos os cantos, iluminação aconchegante, mesas de madeira rústica e um aroma irresistível de café especial e quitutes caseiros. Marina, vestindo um avental elegante que Leonardo havia mandado fazer especialmente para ela, circulava entre as mesas, explicando os pratos e recebendo elogios de clientes impressionados. Cada receita contava uma história da região. Cada sobremesa despertava memórias afetivas. "Nossa, Marina", disse Dona Conceição, uma das clientes mais antigas, "esse bolo de fubá está igual ao da minha avó." "É a receita dela mesmo, Dona Conceição", sorriu Marina. "Sua neta me passou." Leonardo observava tudo de longe, com orgulho e emoção. O Aurora tinha renascido, mas mais do que isso, Marina tinha renascido. Ela brilhava naquele ambiente, comandava a cozinha com maestria, tratava cada cliente como família. Era exatamente o que ele tinha imaginado na primeira conversa deles. Por volta das 2 da tarde, quando o movimento diminuiu, Leonardo se aproximou de Marina, que organizava a cozinha. "Como você está se sentindo?" perguntou ele. "Como se tivesse acordado de um sonho muito longo", respondeu ela, tirando o avental. "E você?" Como se finalmente tivesse achado o que estava procurando. Eles saíram juntos para a praça, onde algumas mesas externas ainda recebiam clientes que não queriam ir embora. A noite estava estrelada, e o Aurora brilhava como um farol no centro da cidade. "Tenho uma coisa para você", disse Leonardo, tirando uma pequena caixa do bolso. Marina abriu e encontrou uma delicada rosa de prata, com detalhes que imitavam gotas de orvalho. "É linda! Mas por quê?" "Porque rosas renascem a cada primavera. Como você. Como este lugar. Como nós." Marina segurou a joia contra o peito. "Leonardo, eu sei que começamos de um jeito estranho, com mentiras que eu não deveria ter contado. Mas tudo o que sinto por você é verdade. Você me ensinou que liderar não é dar ordens, é acreditar nas pessoas. Que sucesso não é só lucro, é ver sorrisos genuínos. Que..." Marina o interrompeu com um beijo suave, mas cheio de certeza. "Obrigada", sussurrou ela, tocando delicadamente o rosto dele. "Por acreditar em mim quando nem eu mesma acreditava." Eles riram e se abraçaram, enquanto ao fundo o Aurora continuava iluminado, cheio de vida e risadas.
6 meses depois, o Café Aurora era considerado o melhor da região. Marina havia sido convidada para dar palestras sobre gastronomia regional e Leonardo decidiu mudar definitivamente para a cidade, abrindo um escritório local para expandir os negócios de forma mais humana e sustentável. Numa manhã de sábado, enquanto Marina preparava um novo prato para o cardápio de inverno, uma jovem garçonete nova se aproximou, nervosa. Marina, tenho uma ideia para melhorar o atendimento, mas não sei se é boa. Marina sorriu, lembrando-se de si mesma meses atrás. Fala, Júlia, aqui toda ideia é bem-vinda. Que tal a gente criar um cantinho de leitura, com livros emprestados e poltronas confortáveis? Adorei! Vamos apresentar para o Leonardo na reunião de segunda. Júlia saiu radiante, e Marina continuou mexendo a massa do bolo, pensando em como a vida podia surpreender. De garçonete exausta a chefe respeitada. De sonhos guardados a realizações concretas. De solidão a um amor verdadeiro. Leonardo entrou na cozinha e a abraçou por trás. No que está pensando? Perguntou ele. Em como às vezes basta alguém acreditar na gente para tudo mudar. E às vezes basta a gente acreditar em nós mesmos, completou ele, beijando seu pescoço. Marina sorriu, observando pela janela da cozinha o movimento constante do Aurora. Clientes conversando, famílias reunidas, jovens estudando, casais namorando. Exatamente como ela sempre sonhou que um café deveria ser, um pedaço de lar para quem precisasse. Às vezes a vida nos ensina que não importa onde começamos, mas sim quem encontramos pelo caminho. E quando alguém enxerga nosso valor antes mesmo de nós mesmos, o impossível vira apenas uma questão de tempo.